Pessoal, boa noite, boa tarde. Desculpem aí o atraso. Meu nome é Breno Leira Gomes, sou o curador da Mostra Fábrica de Sonhos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as dublagens nas animações e para esse bate-papo aqui com vocês, nós temos hoje o crítico de cinema daqui de Belo Horizonte, Marcelo Miranda, e a atriz dubladora Miriam Fischer, que veio do Rio exclusivamente para esse bate-papo com a gente. A Miriam, eu acredito que muitos aqui já conhecem o trabalho dela, sabem a que personagens ela dá voz, né? Dentro aqui da programação da Mostra Fábrica de Sonhos, a Miriam é a voz da Kitty Patamansa, do filme que acabou de ser exibido, Gato de Botas, e também é a voz da galinha Ginger, da Fuga das Galinhas, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Miriam, né, porque eu acho que vocês estão loucos para ouvir a Miriam falar. Então, assim, Miriam. Gente, olha, é um prazer estar aqui, de verdade, estava ansiosa e fui super bem acolhida por todo mundo, produção, todo mundo, público também. Miguel, obrigada pelo desenho, lindo, adorei, vou guardar com o maior carinho. Então, ele estava falando, muitos já devem conhecer. É engraçado porque muita gente sabe mais do que eu, tudo que eu já fiz. Às vezes eu chego em eventos de animes, principalmente, né, de animação japonesa, e as pessoas me dão assim, uma lista. Você fez isso? Você fez aquilo? Eu falo, fiz? Fala uma frase, me dá uma cola aí e as pessoas sabem. É muito legal. É sempre um prazer. Bom, pessoal, eu vou começar essa conversa colocando aqui, tanto para a Miriam quanto para o Marcelo, qual que é a importância da dublagem, não só para um filme de animação, como os filmes que estão nessa mostra, como também para filmes live actions, né? Porque hoje mesmo conversando com a Miriam, eu falei para ela que assim, eu cresci vendo filmes dublados, né? E hoje eu percebo que algumas pessoas têm preconceito de assistir filmes dublados. A dublagem não é boa, eu prefiro ouvir em inglês, né? Ela mesmo comentou, tem uma questão de status também, para a pessoa mostrar que ela fez aí um CCAA da vida, não aqui, com cultura inglesa, um Peking Blue, né? Estou falando uns cursos antigos, nem existe mais. Né? Então, as pessoas ficam com esse status de que falar inglês é uma coisa que é bacana e tal, e acaba, na minha opinião, desvalorizando um trabalho que é muito importante dentro do cinema, do audiovisual como um todo, que é o trabalho do dublador, né? Então, eu queria que Miriam e Marcelo comentassem um pouquinho sobre esse ofício, né? A importância que o dublador, que a dubladora, né? O ator dublador, a atriz dubladora, porque para ser dublador ou dubladora você tem que ser ator, atriz, tem que ter o registro, né? De ator e atriz, porque você está ali interpretando também. Só que toda a sua interpretação está na voz, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Bom, boa tarde. Obrigado pela gentileza. E queria agradecer primeiro o convite do Breno. Eu escrevi um texto no catálogo também. Eu escrevi um texto sobre todos os filmes da franquia Madagascar, relacionando os 4 filmes, na verdade 3 e um spin-off, né, dos Pinguins. Então, quem quiser compartilhar algumas ideias sobre o Madagascar, tem um texto aí. E também é uma honra estar com a Miriam, uma voz que eu conheço intimamente. Acho que todos nós, em algum lugar, reconhece muitas falas da Miriam, até quando ela fala sem estar dublando. E dizer que eu não sou dublador, nunca fui, sonharia em ser, várias vezes já quis ser, e justamente por ser uma área de especialização, é que a ideia de sonhar em ser dublador, ela é basicamente ela deve se tornar uma questão profissional. Eu vou arriscar algumas ideias aqui, Miriam, que você me autorize, e me desminta depois, caso eu incorra em algum erro, fique à vontade. Eu estou aqui para ser desmentido.
Não, vou falar muito rapidinho, primeiro de uma experiência pessoal e depois da parte profissional. Eu acho que como qualquer pessoa aqui, e estou reparando de gente de várias gerações, idades e vivências, começou a ver filmes dublados, né? Acho que, a não ser que alguém aqui tenha sido alfabetizado em outra língua, porque acontece, às vezes famílias estrangeiras, por qualquer motivo, mas salvo uma exceção, que é realmente uma exceção, todo mundo aqui viu seus primeiros filmes dublados ou eram filmes brasileiros, ou seja, em português. Não sou diferente disso, na verdade, muito pelo contrário, eu venho de uma geração, eu cresci nos anos 80, né, e comecei a ver muito filme ainda muito pequeno, ali no meio da década. E via basicamente filmes de televisão, né? E a gente sabe, e isso aí entraria uma questão geopolítica muito maior, que não vem ao caso, mas a esmagadora maioria dos filmes exibidos em televisão aberta no Brasil são americanos, então logo dublados, né? Então eu cresci vendo tudo dublado e, na verdade, a gente só passa a ter essa noção de que é dublado, não é dublado, depois que fica adulto e chato, né? Mas quando você é criança, adolescente, juventude ali, na alegria, você tem essa coisa de é dublado, não é dublado, dublagem é isso, dublagem é aquilo. Você só vai ter essa noção depois que você aprende um pouquinho sobre isso, passa a criar problema com as coisas, a ver tudo meio com olho esquisito, enfim, fica chato. Eu sou um pouco chato com algumas coisas, inclusive com dublagem, mas não pelo clichê que o Breno apontou muito bem, esse clichê de criticar dublagem por ser dublagem. As minhas questões são outras que não têm absolutamente nada a ver com o ofício e, na verdade, são muito pessoais, também não tem nada a ver com ninguém. Assim. Mas o que eu acho é que a dublagem, o produto dublado, ele é absolutamente essencial até para uma alfabetização audiovisual. Eu acho que se a gente tem os primeiros contatos com o cinema, né, que é uma arte de ver e ouvir e apreender, né, não basta só deixar que aquilo entre na nossa cabeça, mas sim, em alguma medida, absorver o que está sendo aprendido ali dentro. Isso é um ato de educação e de alfabetização. A alfabetização do olhar, da sensibilidade, da relação com a arte, com a criação. Então, nesse ponto de vista, a dublagem ela faz parte de um conceito, para mim, de educação e arte muito importante e eu acho incontornável no Brasil, né? É bom sempre lembrar que, especialmente em alguns países da Europa, a Miriam também deve saber isso bem mais que eu, a dublagem ela é regra, né? Não é exceção. Itália, por exemplo. Itália, França, né? Os filmes em som original de países estrangeiros, eles são em sessões assim, 9h30 da noite, 10 da noite, né? O resto é dublado na língua, né? Na língua pátria, e a televisão e demais serviços também. Porque a ideia da língua pátria, aí saindo um pouquinho só da dublagem, mas tem tudo a ver, ela vem de uma defesa da própria soberania linguística de uma nação, né? Então, por exemplo, quando a França exibe a esmagadora maioria dos filmes estrangeiros dublados, eles estão, em alguma medida, resguardando a sua própria língua e mantendo aquela cultura em movimento. O que aí é uma questão particular, eu acho importante, é que se tem as opções, né? Então, você vai lá no cinema da França, você vai ter as opções. E aí vai de cada espectador, né, por quaisquer motivos que só vem ao caso para ele, assistir a versão dublada de um filme estrangeiro ou a versão em áudio original. Eu nem gosto muito de usar o termo legendado, porque eu acho que ele carrega um sentido que, dependendo de como bate, ele pode soar pejorativo ou pior, ele pode soar contra a dublagem, né? Eu gosto sempre de usar o termo de som original, que é o som, enfim, que o filme foi feito, e a dublagem é esse segundo som, esse trabalho de reinterpretação daquele som original. Então, eu acho que a dublagem ela tem muito essa função, e no Brasil ela tem essa função ainda maior por conta dessa presença muito grande de produção estrangeira, especialmente americana, na TV. E nos últimos anos, e aí eu falo do ponto de vista de jornalista de cultura e que trabalha com cinema, com jornalismo de cinema, um fenômeno que apareceu nos últimos anos, talvez 10 anos, e muito, né, porque tudo é muito rápido agora, com as tecnologias, né, que é uma presença muito grande da dublagem
nas outras plataformas, né? Então a gente tem hoje serviços de streaming como Amazon Prime, Netflix, HBO, já com as dublagens simultâneas ao produto original, som original. Há um tempo atrás, né, nem tanto tempo atrás assim, o produto dublado ele tinha um intervalo, né, de lançamento, né? Às vezes o filme ou série era exibido no som original em alguma TV por assinatura, de canal fechado, que só quem tinha um dinheirinho a mais conseguia ter. E depois de muito tempo, aí uma empresa dublava aquele programa e ele ia para a TV aberta. Agora, as próprias TVs por assinatura e streaming, né, perceberam uma demanda muito grande pelo produto dublado e já lançam simultâneo. Você vai lá no botãozinho, já altera ali som original, som dublado, legenda sem legenda. E assim vai. Eu acho que isso tem duas coisas, e aí eu vou finalizar essa primeira parte, tá? Porque, enfim, o assunto não acaba. Né? Eu acho que tem 2 pontos aí que é importante chamar a atenção. A primeira é que isso, aí de novo eu jogo a bola para a Miriam, isso, acredito eu, ampliou muito o campo de atuação dos dubladores no Brasil. Porque, de repente, séries passaram a contratar empresas de dublagem para fazer aquele trabalho muito rápido e em massa, né? Não tinha mais esse intervalo, e aí a emissora tinha que pensar, será que a gente lança dublado, não lança? Os produtos, né, hoje estão meio em baixa, né? A gente que é nerd de cinema ainda não perdeu, mas ainda está meio embaixo. DVD, Blu-ray, essas coisas antigas. Todos já passaram a vir sempre, né, com raras exceções, com áudio dublado, né? E aí tem várias questões, tem dublagem para cinema, dublagem para DVD, aí o profissional recebe para um, recebe para outro, dá processo, enfim. Mas aí é outra questão. E um segundo ponto, que eu acho fundamental, por que isso aconteceu? Entre vários motivos, é porque nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, a classe que mais consome produto dublado, historicamente no Brasil, é a classe C, D e E. Né? Então são as classes financeiramente mais desfavorecidas ao longo das décadas. Nos últimos anos, essas classes ascenderam, elas conseguiram, em alguma medida, acesso àquilo que as classes A e B tinham como exclusividade. Né? Também uma desconcentração grande de renda. Resultado, os shoppings começaram a exibir muitos filmes dublados para atrair as pessoas que tinham sido totalmente acostumadas ao produto dublado. Por motivos de elas não frequentavam o cinema de shopping, sempre muito caro, até hoje, na verdade, porque eles eram maciçamente legendados, e resultado, ou via na televisão quando o filme passava, ou compravam um DVD pirata. Quando o poder aquisitivo aumentou, os exibidores, isso os exibidores já falaram para mim, então eu estou repassando informação, eles perceberam que existia uma fatia economicamente ativa aparecendo na sociedade. Né? Então eles falaram, ou a gente se adequa rápido a esse mercado, porque são pessoas que querem ver filmes e às vezes não vão ver, primeiro porque é caro e segundo porque ela só vê dublado, ela não está afim de ficar lendo legenda, ela está acostumada com aquelas vozes que ela aprendeu a ouvir na televisão, ela não tem a educação da legenda, né? Vamos usar nesse sentido. No sentido da educação ali pedagógica, né? Ela não foi educada para ver filme legendado. Diferente das classes médias altas, que alugavam filme em locadora, que ia pagar R$25 em cinema, hoje já é 50. Então eles rapidamente falaram, a gente vai ter que começar a dublar os filmes, pelo menos os grandes filmes, né, de maior marketing, os mega blockbusters, para poder pegar essa fatia que, enfim, está conseguindo ter um acesso maior aos produtos audiovisuais de cinema, de shopping. Então, a gente pode reparar isso. Isso aí eu peço que vocês façam depois. 10 anos para cá, quantos filmes dublados tinham em sala de shopping há 10 anos e quantos tem agora? Né? Quantos filmes de super-herói da Marvel estreariam há 10 anos atrás e agora em relação ao legendado dublado? A proporção inverteu, na verdade. Hoje, os chatos da legendagem, eu de vez em quando sou um deles, mas isso não importa, eles têm dificuldade, às vezes, de encontrar os filmes não dublados, especialmente em cidades menores. Belo Horizonte ainda é ótimo nisso, né? Sempre tem alguma opção em algum lugar de um filme que teve um grande lançamento dublado, mas ele tem alguns horários. Mas em cidades menores, eu falo cidades de 500 mil, 600 mil habitantes, nem tão menores, já há uma dificuldade grande. Eu tenho amigos que
Eles gostam do áudio original, eles não gostam de ver filme dublado lá no lugar deles, e eles acabam esperando sair uma versão depois para eles poderem ver, porque na cidade deles determinados filmes não estreiam mais legendados. Mas isso tem feito com que uma fatia muito maior de um público que não ia ao cinema até então passe a frequentar, passe a criar uma nova cultura. Então eu acho que a dublagem passou por uma pequena revolução na relação com o público nos últimos anos. Se a gente via filme dublado só na TV, agora a gente vê em todos os lugares, né? Bom, basicamente é isso, é bem superficial, mas eu queria só lançar algumas ideias. Bom, o que eu acho que uma coisa interessante que você falou é de educação e cultura, né? Eu acho que a dublagem propicia levar a cultura a lugares improváveis, né? Um lugar não sei onde, mal tem, a pessoa não tem um alimento, mas tem uma antena, tem uma TV, e ela, de repente, assiste alguma obra muito legal porque está dublado. Porque se tivesse legendado, ela não assistiria. Então, eu me sinto agente da cultura, sim, porque na classe artística também tem muito preconceito contra a dublagem, agora um pouco menos, porque grandes astros dublam algum filme ali ou aqui, então é status dublar. Fulano está dublando, não sei o quê, uau! Então, assim, aí virou um status, realmente, né? Não vou nem questionar, tá? Porque não devia... Não, é ator, dubla. Eu acho que certos segmentos não deveriam dublar, porque eles não fazem isso bem. Né? Agora, a gente tem dublagens muito legais de atores que não dublam. Tem, ok. Acho bem legal, tem resultados incríveis. Mas, enfim, eu me sinto, sim, participante de levar a cultura, de levar a educação. Eu me lembro, meu avô, por exemplo, ele era estrangeiro, ele era polonês. Então, ele jamais poderia ver um filme legendado porque ele não tinha velocidade para acompanhar a legenda e não falava inglês. Então, para ele, era importante o filme dublado. Não ter um filme dublado era impedir o acesso dele ao cinema, a filmes, enfim. Então, eu acho que a gente tem uma função muito bacana. Agora, antigamente tinha uma discussão que as pessoas eram contra filme dublado, não devia dublar. Hoje em dia, pode dublar, pode não dublar, tanto faz, porque você pode ver dublado, legendado, não dublado, legendado. Você pode acompanhar, ver se a dublagem está igual a legenda, lá, aquela palavra está diferente. Né? Você pode aprimorar seu inglês ouvindo no original e lendo a legenda no próprio inglês. Enfim, tem mil maneiras de preparar Neston, né? Não sei se essa geração, quem é velho aqui, isso é coisa. Né? Enfim, existem mil maneiras de preparar Neston. Hoje em dia, ninguém precisa ser contra nada, porque cada um liga a TV e faz do jeito que quiser, e eu acho isso maravilhoso. Eu, particularmente, eu não gosto de ler o filme, eu gosto de ver o filme. Então, como o meu inglês não é maravilhoso, eu não tenho condição de acompanhar tudo do filme só porque se tiver em português e com legenda em português, eu vou acompanhar a legenda. Isso é coisa de maluca, né? O olho vai ali, né? Então, como eu não tenho essa condição de ouvir só o inglês e entender tudo, eu vejo dublado, porque aí eu vejo figurino, eu vejo, enfim, eu vejo a expressão, eu vejo o filme. Só que quando tá mal dublado, eu vejo legendado. Óbvio, tá? Porque dói meu ouvido, dói meu coração, e eu fico muito chateada. Né? Porque tem menor aqui, eu vou dizer que eu fico muito chateada. Porque é a minha profissão, entendeu? Ladeira abaixo. Então, inclusive, assim, eu sempre falo isso lá no finalzinho e tal, mas vou falar logo no início. Por favor, tem uma campanha que é muito interessante. Vamos ajudar a dublagem. Quem gosta de dublagem sabe o que é uma boa dublagem, o que não é legal. Então, por favor, quando você compra uma roupa que está com defeito, você devolve, pede para trocar. Quando a dublagem não for boa, não dá para devolver, né? Mas reclamem, por favor. Escrevam para o distribuidor, enfim, para quem, seja lá quem for, para reclamar, sabe? Porque a gente tem condição de ter uma dublagem de qualidade, a gente tem material, a gente tem equipamento, a gente tem mão de obra, voz de obra, que eu costumo falar, né? A gente tem voz de obra para fazer uma grande obra. Então, reclamem.
tá? Assim, a dublagem agora está pulverizada, assim, tem dubladores em diversos pontos do país. Eu acho maravilhoso, não precisa ser só Rio e São Paulo. Eu acho muito legal, tem aqui em BH, tem em Curitiba, tem em Campinas, tem em Recife, Brasília. Acho maravilhoso. Ah, você é contra? Você acha que é só Rio e São Paulo? Não. Acho que no Brasil inteiro. Mas também uma outra coisa. A gente precisa uniformizar. Porque hoje a pessoa começa a dublar em outro estado, que não Rio e São Paulo, e começa a ganhar muito menos do que a gente. E aí significa que o filme sai muito mais barato para o estúdio, tá? E significa um sucateamento dessa profissão. O que é hoje bico para você, amanhã pode ser o seu meio de vida. Então, se você começar aceitando 1/10 do que eu ganho, você ganha, né? Porque a gente tem uma tabela, todo mundo ganha igual. Se você começa dessa forma, lá na frente você não vai poder viver disso. Nem eu, nem ninguém. Né? Então é só uma campanha mesmo. Quem for dublador aqui ou em Brasília, vai começar a pesquisar quanto se ganha no Rio, quanto se ganha em São Paulo, quais são as regras, porque isso vai influenciar no ganho final, para a gente não sucatear. E reclamem muito, por favor, reclamem mesmo, porque eu ainda acredito na dublagem, ainda acredito que a gente pode reverter essa ladeira abaixo que a gente está vivendo. Eu pedi para fazer uma complementação, porque a Miriam vai falando, a gente vai tocando em pontos, né? Uma que eu também queria ter falado era essa presença maior nos últimos anos de astros de TV e até cinema dublando. Isso também eu acho que faz parte desse novo cenário dos últimos 10, 15 anos, de que como o filme dublado passou a ser parte de uma cultura que até então era um pouco olhada de lado, naturalmente as figuras, os Star System, né, as figuras estrelas, quiseram nadar um pouco nessa maré, né? Então aí eu até brinquei com o Breno um pouco antes, o pessoal que carrega isso aí há anos precisa às vezes conviver com o global da novela das 9 que está dublando. E é parte do jogo, né? Eu acho que isso enalteceu um pouco a dublagem. Pô, se fulano dubla, então dublar é bom. Tudo bem. Entendeu? Ok, pode dublar, Miriam. Não vou chamar você que você faz uma subarte, porque era como os atores encaravam, que dublagem era uma subarte. Aí eu te pergunto, eu tenho alguns questionamentos sobre certas novelas, por exemplo, certos veículos. Isso é arte? O que é arte? Aliás, o que é arte? Né? Para mim, arte revoluciona uma cultura, e eu não vejo a nossa arte, no geral, revolucionar nada. Então, eu não posso encarar como subarte a dublagem, porque eu acho que nossa arte está mais ou menos no mesmo nível, né? Sim. Enfim. E a segunda coisa era que a dublagem no Brasil, ela também tem... Falo do Brasil porque é onde a gente está e onde eu tenho a minha vivência. Ela tem uma característica também de uma aproximação afetuosa das vozes, né? A gente se acostuma muito com vozes coladas a determinados personagens ou atores e atrizes. Então, eu não sei se a Miriam tem algum caso, aí te pergunto mesmo, desculpa a ignorância, de alguma atriz que você duble sempre, sabe? Sempre que aparece no filme você é aquela voz. Eu tenho várias, mas assim, também, por exemplo, quando o filme vai para São Paulo, tem as atrizes que dublam lá, né? Às vezes até acontece de ir para São Paulo dublar determinada atriz porque o cliente pediu. O filme vai ser dublado em São Paulo, mas a Nicole Kidman quer que eu duble. Aí você vai para São Paulo, dubla lá, ou a pessoa vem, dirige você aqui, né? Mas eu dublo regularmente a Nicole Kidman, eu dublo a Angelina Jolie, a Uma Thurman, eu dublo a Meg Ryan, Drew Barrymore, Winona Ryder. Tem várias, assim, Cate Blanchett, aquela Tilda. Isso, obrigada. Tá com uma cartela estrelada. E a Emma Thompson também, e até uma época eu pedi para não dublar mais ela, porque ela estava muito madura, eu era muito mais jovem e não me sentia muito capaz de dublar ela. Como eu nunca gostei de fazer voz, porque eu acho ridículo você falar, oi, tudo bem? Gravando, oi, tudo bem?
Eu não acredito nesse tipo de dublagem. Não acredito mesmo, não acredito. Tudo bem, tem momentos em que a gente até, né, como é que você vai dublar? Não posso dublar uma Angelina Jolie aqui, porque ela tem bocão, tem, né, ela é uma coisa assim, mas eu não acredito muito em fazer a voz. Então, como eu não acredito, eu achava que eu estava prejudicando o trabalho da Emma Thompson cada vez que eu tentava alcançar, né? E ela é muito britânica, né? Ela é britânica, ela fala, eu falei muito britânica, ela não fala isso, mas tudo bem. É porque o jeito de falar, muito classudo, eu não me sentia capaz. Aí eu pedi até para não dublar mais. Por um bom tempo eu não dublei, agora eu voltei a dublar ela. E, ok, também já tô velha, tá tudo certo. Aí a voz alcança. Tudo bem, né? Mas enfim, é engraçado isso também, porque eu dublo pessoas muito jovens e até uma escala mais velha, né? Porque eu acho que a voz não é a voz, não é forma, é um sentimento. Você é a forma de falar. Eu vou falar pela pessoa mais velha, mamãe, e vou falar, mamãe. É a mesma voz, só que são jeitos diferentes de falar. É nisso que eu acredito, né? De você obedecer o que aquela atriz fez. Ela ensaiou meses, ela ensaiou profundamente o papel. Eu acabei de entrar no estúdio e vi o filme pela primeira vez. E tem um diretor me orientando, que pode ser bom, pode não ser. Enfim, eu tenho que ter um feeling de sentir o que ela quer que eu faça ali. Né? Não sou eu na frente dela, é ela na minha frente. Eu não posso construir uma voz para ela. Então, não sei, desenho animado é outro departamento. Que era o ponto também, era de que a gente cria esses afetos, e com a animação, né? Todo mundo também cresceu vendo desenhos, na TV, né? Quantas e quantas vezes, aliás, tem muito jovem aí, né? Quando vocês forem ficando mais velhos, eu não vou falar velhos porque a gente é jovem, né? Claro. Vocês vão ficando mais velhos, vocês vão começar a ver os desenhos que vocês viam mudando de voz, porque eles redublam muito, né? Você vai lá ver o Pica-Pau dos anos 80, aí você vai ver o mesmo Pica-Pau em 2004 e redublaram. Eu falei, peraí, cadê o meu Pica-Pau? Scooby-Doo, e para não dizer Chaves e Chapolin, que era da minha infância, hoje, até porque o dublador morreu. Não dá para reclamar, né? As vozes vão mudando, a gente vai se adequando a novas vozes, e é sempre um impacto, né? Um impacto grande de ver, sei lá, se daqui a 30 anos resolverem redublar A Fuga das Galinhas, a gente vai olhar e fala, não, peraí, essa voz não é, mas não é ela mais. Não é mais para você, é para uma nova exatamente. geração. A gente que vai ficando, vai sacando as diferenças. Assim. E é engraçado que eu cheguei até a comentar isso no debate lá do Rio, né? O Superman, o filme, o primeiro Superman, eu lembro nitidamente de ver na sessão da tarde, que geralmente é um dos horários que a gente está mais acostumado a ver filme dublado, que eu aprendi uma palavra por conta da dublagem. Não sei se você vai lembrar que eu comentei isso. A palavra era clemência. Era no começo do filme, tá lá o Capitão Zod, mas os outros dois naquela placa naquele espelho, naquela placa de vidro no espaço, na zona negativa, e aí eles gritando clemência, clemência, clemência. Aí outro dia o filme tá passando na televisão, em algum canal desses aí, dublado, né? O clemência virou perdão. Aí aquilo pra mim foi a morte. Eu falei, não dá. E aí agora eu tô treinando meu ouvido para descobrir quais os filmes que foram redublados. Indiana Jones eu já sei que já foi redublado. Indiana Jones, a voz do menininho lá do Templo da Perdição e da mulher, da atriz que é até esposa do Spielberg, tá mudada, tá diferente. A gente tá tão acostumado a ver os filmes, a ouvir a voz de vocês, dubladores, que quando muda, eu me senti assim, que isso? Né? Primeiro que eu aprendi uma palavra, né? Clemência, né? Nossa, que palavra, sabe? E aí, assim, o Karate Kid, por exemplo, ele foi redublado, ele não é a dublagem que eu conheci nos anos 80, vendo filme, né? Então, assim, acaba que a gente também eu fico meio assim, não, parece que a voz não cola com a pessoa. Mas, por exemplo, se aquela pessoa que dublou depois tivesse dublado primeiro, você não aceitaria. Por exemplo, se eles tivessem falado perdão, e de repente na redublagem tivesse clemência, você falar, Clemência?
Que isso? Era perdão. Mas essa coisa do afeto, né? A dublagem tem esse poder, né? Ela cria uma relação É um laço, de né? carinho É uma e posse raiz, até. É um pouco de você também. E a gente está falando muito de redublagem, isso acontece, a Miriam do meio aí, ela deve saber também melhor, porque os filmes vão sendo relançados em Blu-ray, DVD, em televisão, aí um canal compra, e a dublagem é um serviço, né? Então, quando eles compram, sei lá, um filme X, eles talvez querem dublar de novo. Vamos melhorar, então, vamos mudar essa dublagem. Então, por exemplo, nem tudo dava para adaptar para o Blu-ray, por exemplo. É uma outra tecnologia. Infelizmente, tem que ser redublado. Entendeu? Infelizmente. Não dá para botar... Por exemplo, antigamente, é legal até isso, né? Para ilustrar aqui. A gente dublava junto na bancada. Então, uma cena com 5 pessoas, tinham 5 pessoas na bancada. Era muito doido, por exemplo. Tinha muita dubladora baixinha, inclusive eu, né? Que não cresci até hoje. E aí a gente subia num banquinho. E às vezes era um banquinho para 3. Aí a gente ficava assim, né? Com o fone no ouvido, dublando, a outra aqui na pontinha. Aí não tinha fone para todo mundo, a gente passava o fone no meio. Eu acabava de fazer a minha, fazia assim, dava o fone para outra, a outra vinha. Era uma ginástica, né? Aí... Bom, enfim, aí e era todo mundo junto. Então, você imagina a quantidade de barulho que devia ter, né? E o sync não devia ser tão perfeito, porque um acertava, o outro quase acertava. E aí, para refazer, tem que todo mundo refazer a mesma cena. Era muito mais divertido, acho que era muito mais criativo, a gente trocava texto, a gente se integrava. E, o mais importante, a gente aprendia. A gente aprendia com os mais velhos, a gente aprendia com os mais experientes, a gente aprendia, via os mais diferentes estilos de dublagem. Hoje em dia você entra no estúdio e você vai sozinha. Você vai fazer confortável, se você quiser sentar, se você quiser, não tem ninguém te espremendo, ninguém te empurrando, ninguém tirando casquinha, né? Mas assim, enfim, você vai fazer sozinho, você não vai ver o seu colega dublando. Isso perdeu muito. Agora, tecnicamente, você pode jogar isso para qualquer, né, desde que não se perca a matriz, porque eu sei de filme que foi redublado porque perdeu o original, mas desde que não se perca isso, você tem para qualquer. Isso que você está falando até uma mistura de comentário com pergunta. Eu ouvi uma entrevista recente com esqueci o nome dele, ele dublou o desenho do Batman. Márcio Seixas. Alguém soprou aí também, né? Ouvi uma entrevista com ele. Ele é de BH. Sim, e ele deu uma entrevista no podcast até, falando de toda a carreira dele, mas bem focado no desenho do Batman. Que é um desenho dos anos 90, muita gente deve ter visto, tem aquele Fala Alfred, aquela coisa meio grossa. Assim. E ele comentou um pouco disso, de que os novos que ele faz, né, ele continua sendo chamado para fazer, ele já não sabe nem a cena que ele está fazendo, porque ele já não dubla junto, né? E aí ele dubla um trecho e depois alguém comenta com ele do episódio, ele fala, eu não sei qual episódio é, porque eu dublei um diálogo e ninguém me disse o resto do episódio. Isso acontece de você não saber, em série principalmente, o que você está dublando? Na verdade, isso acontece desde sempre, porque a gente só dubla as partes que a gente vai participar. Né? Então, muitas vezes, a pessoa... Você dublou o filme tal. Aí eu dublei? Como é que era? Era a história da menina. Aí eu já não sei, porque eu não participei, eu não ouvi, enfim, eu não sei. Talvez não vi o filme inteiro. Não vi inteiro. Né? Aí começa um filme e eu falo, peraí, eu dublei ou eu já vi? Isso me é familiar. Né? Aí sou eu... tá, aí vem na memória. Eu sou desmemoriada mesmo, eu acho que meu chip é pequeno. Você pode dublar Dory. Procurando Porque, se bem que você pode ter dublado e não tá lembrando. não. Mas assim, tem coisas bem marcantes que seriam impossíveis esquecer, mas tem uns que às vezes você faz uma participação tão pequena, mas aquele personagem é muito importante na série, no filme, e você não sabia que era tão importante. Você entrou em poucas cenas. Quer ver um game? LOL. Alguém conhece? Então, sabe qual o personagem que eu dublo? Esse. Qual? Porque o
quase internet. Aham, isso aí. Então, no LOL eu dublo a Ari, né? E a Ari, quando eu fui dublar, gente, eram falinhas pequenininhas, sem importância. Como você não vê a imagem, essa é uma dificuldade do game, você nunca sabe se você acertou ou não, porque você não viu a figura, você viu às vezes no storyboard, mas, assim, aí, de repente, um fã fez uma montagem com vários personagens meus, e uma personagem linda, essa que você desenhou, Miguel, né? Uma personagem meio gata, assim, eu dublei isso. Eu não consigo lembrar, eu acho que eu estou esclerosada, alguma coisa, não é possível. E é linda, como é que pode? Eu não sei, aí era do game. Só que a Ari fez um sucesso impressionante, eu acho que as longas 7 falas que ela tinha no... Assim, é impressionante. Você lembra de alguma de cor, pessoal do game que tá aí? Você quer que eu faça a sua... Ai, já fiz meleca, peraí. Você quer que eu faça a sua pulsação subir ou sumir? É ela mesmo, né? Vocês confirmam? É mais ou menos isso. Né? Que ela é linda, maravilhosa, né? Então, assim, mas eu nem sabia como ela era. Né? No The Last of Us já foi diferente, porque eu vi a figura. Alguém conhece? Eu conheço. É legal, não é? É legal. É legal. Isso mesmo. Aí, ali eu já vi a figura e tal, é mais fácil, mas é uma loteria. Você falou que dublou anime também. Quais mais famosos? Porque anime também, não sei, exige um outro tom de voz? Porque eles são mais histriônicos? Não, são desenhos. Você vai dublar... Eu sempre falo uma coisa, você não pode dublar com a garganta, você tem que dublar com o coração. Isso aí é fundamental. Quando minhas filhas começaram a dublar, eu sempre falei para elas, olha, acima de tudo, duble com o coração, porque você vai tentar fazer bem tudo que vai se esforçar para fazer, porque tem que ter sentimento, mesmo no desenho animado, né? Você tem que se jogar. E o Yu Yu Hakusho não foi o primeiro anime que eu dublei. Depois eu descobri que eu já tinha dublado um anime chamado Dom Drácula. Duvido que alguém conheça. Só os velhinhos, né? Bom, o Dom Drácula era uma graça, né, gente? Do Osamu Tezuka, né? O mangá, Nossa, né? maravilhoso. Mas, enfim, o Yu Yu, a partir do Yu Yu Hakusho, eu descobri que tinha uns fãs. Eu descobri que a gente recebia carta na Audio News. Não, pelo Yu Yu Hakusho, não tinha internet. A gente recebia carta. Eu falei, gente, aí começaram a ligar para minha casa a cobrar. Eu lembro que eu tinha acabado de nascer a Vitória, a minha filha mais nova. Vitória está com 25 agora. Vai fazer 26, né? E aí ligavam para mim a cobrar, tal, porque eram fãs que moravam no Nordeste, fãs do Yu Yu. Do Yu Yu. Aí eu falei, cara, primeiro, como é que conseguiu o telefone? Depois, óbvio, no catálogo, enfim. Outros tempos, né? Pô, tava lá no catálogo. Aí, e assim, aí eles ligavam, aí eu pedi, eu falei, olha, fico super feliz, mas é que vocês estão me ligando todo dia. E eu tô com uma criança recém-nascida, que eu tenho que amamentar, que eu tenho que cuidar e tal. Aí eles foram legais. Mas enfim, ali a gente começou a descobrir o universo dos fãs. E aí o Yu Yu Hakusho teve que ser redublado. Mas foi redublado por nós. E eu falei, gente, olha a responsabilidade. Primeiro que a gente fazia um monte de piadinha. Já tinha passado um pouquinho da fase daquela piada, mas, tinha que repetir, porque não era Yu Yu se não tivesse. Então, assim, e ali eu já sabia a responsabilidade que eu tinha dos fãs, sabe? Uma dezena não, sei lá quantos fãs, vamos falar milhares, que é muito... Do Yu Yu a milhares, pode falar. Então tá, milhares de fãs, tá? Milhares de fãs. E aí, olha a responsabilidade, né? A partir daí, todo anime me dá um pouco de medo, assim. Sinto que é mais responsabilidade ainda. Até pelo anime ser japonês, né? Não é uma coisa que você encontrava, até hoje, você não encontra fácil em som original. Então,
todo mundo que aprendeu a ver anime viu dublado. E é uma relação passional mesmo. Eu cresci vendo Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Eu dublei agora a Pandora. Agora não. Mas esse novo da Netflix ou redublado? O outro, a Pandora. Saiu em DVD Blu-ray e tal. Personagem Pandora. É porque quem lançou os DVDs é a distribuidora Pandora. Aí deu um nó aqui na minha cabeça. Não. Mas mexe muito com essas paixões, né? Assim, a voz é aquele personagem, não tem conversa. Pandora, porque o Cavaleiros era de São Paulo e os fãs escolheram quem ia dublar a Pandora e o Radamante. Isso que você está falando, Miriam, até é legal para o pessoal que não conhece esses bastidores, né? A coisa do fã. Primeiro, citei Cavaleiros, acabou de lançar uma nova série deles da Netflix, são 6 episódios, e eles chamaram os dubladores da série japonesa, por saberem que existe uma massa de fãs que talvez veja por causa deles. Eu sou um deles. Eu não queria ver 3D, aquelas coisas, mas, são os meus dubladores, vou ter que ver. E outra é que os fãs são muito importantes nesses processos. Por exemplo, eu citei o Chaves e o Chapolin. Quando os episódios foram comprados para serem redublados pelo Multishow, na verdade foi antes, bem antes, eles procuraram um fã-clube oficial que tem no Brasil, de Chaves e Chapolin, que eles sabem tudo, filigranas da série original, quem dublou em que época, qual episódio no Brasil, a voz do fulano que aparece em uma cena não é a mesma voz. Eles foram consultados, contratados como consultores para a redublagem. Porque eles falaram, a gente quer respeitar o máximo possível a memória com novos dubladores. Então tem, essa palavra não, ele nunca falaria essa palavra, essa voz não combina com o personagem. O fã tem essa importância na dublagem, especialmente de desenho, série, né? Vou te falar, você já ouviu falar em Cowboy Bebop? É um anime, ele sabe tudo, né? Ok. Até bem informado. Enfim, aí eu dirigi até e dublei também. Dublei a Fez ela... Olha, sabe? Obrigada. Aí, o que aconteceu? Eles não iam lançar o DVD em português. Iam lançar o DVD em mandarim, mas não iam lançar em português. Os fãs fizeram um escândalo, tá? Um escândalo. Falaram, nós não vamos comprar, porque a gente sabe, se vocês lançarem sem a dublagem brasileira, a gente não vai comprar. E a gente sabe que a dublagem foi feita. Eles botaram, bonitinho, botaram. Mas a empresa nenhuma compra essa briga, por questão econômica. Não vão comprar mesmo, não vai vender. Mas para você ver a força que tem. Sabe? Exatamente. É muito forte, por isso que eu falo, não aceitem dublagem ruim. Não precisa ter dublagem ruim. Não precisa. O seriado do Batman dos anos 60 demorou anos para ser lançado por questões de direitos autorais. Foi lançado em DVD no Brasil. E eles conseguiram resgatar a dublagem da TV da época. Então, inclusive, o som ele é um pouco ruinzinho, porque é a dublagem lá dos anos 60 que passava na televisão. Então, você imagina, nostalgicamente falando, aqueles dubladores, né? Você adora até os ruídos, né? Sim, até o chiado. Nossa, tá chiado, pai. Miriam, você está falando da questão da dublagem ruim. Eu queria que você comentasse essa dublagem que a gente às vezes vê na televisão, até para poder passar informação para as pessoas, porque eu também tinha esse pensamento, até ouvir de você e do Mário Jorge. O Mário Jorge, gente, é outro dublador também, é a voz do Ed Murphy. E lá no Rio o debate foi com a Miriam e com ele, né? Esses programas tipo do canal I, por exemplo, lá das Kardashian, ou se não esses programas reality shows que tem também no I, eu estou falando do I porque eu sei que vive disso, esse canal. Aquela dublagem, às vezes até a gente escuta também um pouquinho do áudio original em inglês. Explica por que esse tipo de coisa acontece, para a gente não ficar achando que é uma má dublagem. Sim. Ele está falando de voice-over, que é uma voz em cima da voz original. Na verdade, o que acontece? Quando a empresa dubla, ela manda para o estúdio uma pista, né? Antigamente falava pista, agora já não sei mais, não estou atualizada, de ME, que são músicas e efeitos, separado das vozes. Então, a gente vai dublar, o mixador vai pegar o ME
e vai juntar né, vai mixar, por isso que ele é um mixador, ou seja, ele vai misturar aquilo com o volume adequado, enfim, se tem efeito, se não tem efeito na voz, né? E aí tem o produto. Alguns lugares não tem esse ME. Muitas vezes eles mandam fazer, né? Então aí você vê que aí tinha o cara lá na Herbert que ele fazia. Era passo, batia, aí tinha uma portinha pequenininha que ele batia, ele fabricava o ME, e era super interessante, né? Mas, muitas vezes o cliente não quer gastar com isso. Então ele fala, dubla a voz por cima. Então você ouve toda a trilha, todos os efeitos e a voz em inglês embaixo. E a nossa voz mais alta, aí eles muitas vezes pedem assim, não interpretem, né? Aí você tem que fazer... eu tenho uma dificuldade, porque até bula de remédio eu leio interpretando. Posologia. Tome 2 colheres, né? Não, então tem que fazer posologia. Não sei fazer, entendeu? Então, assim, ainda é uma coisa horrível. Aí eu vi até a Marisa Hort uma vez no Jô Soares falando, aí o cara tá lá pegando fogo, sei lá como é que ela falava, e tá lá o desgraçado do dublador, não sei qual foi a palavra pejorativa que ela usou, falando... Vai, não sei o quê. Aí eu não tenho conhecimento, né, não tenho intimidade com ela, nem conheço, para dizer para ela, querida, olha só, a gente queria muito falar, vai, mas não podia, entendeu? Não podia, porque é uma tradução simultânea, praticamente. Se é uma tradução simultânea, não pode ser interpretada, eles não querem, enfim. Não exatamente. Então, assim, desculpa, não é culpa nossa. Isso é mais comum em produtos não ficcionais, documentário, né, reality show, né, que o pessoal... Vocês estão traduzindo ao vivo, exatamente. Né? É como a dublagem ao vivo também, que eu já fiz. Na verdade, não é uma dublagem, é uma tradução simultânea, interpretada nesse caso, né? Mas, assim, é muito complicado. A gente acaba levando a culpa... Vamos abrir aqui para perguntas. Vou pedir para poder levantar a mão. Eu quero. Fala, meu amor, fala. Pedida a Kika. Pedida a Cata a Kika. Imita fala. Daqui de Patamansa? Eu vi. Você achou que eu não ia saber, não é? Pessoal, vou só pedir para poder levantar a mão. Se puder se levantar, só para a gente poder ver, porque como tem a luz aqui... Pessoal, eu vou levar o microfone até quem levantar. Eu vou começar por aqui e eu vou para lá, pode ser? Porque eu não sei quem levantou primeiro, aí eu vou... Tá. Pessoal, eu só vou pedir para ser breve na pergunta, para dar tempo da gente tentar pelo menos atender todo mundo. Tá joia? Olá, muito prazer em conhecer, meu nome é Robert. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro para o crítico de cinema, que é com relação às pessoas com deficiência, como é que isso tem evoluído no Brasil. E para a Miriam, a questão da dublagem. Eu queria saber se realmente a dublagem brasileira é a melhor do mundo, como eu já ouvi falar, ou se não é, ela é reconhecida como no exterior. Legal, qual é o seu nome? É Robert. Legal, Robert. Obrigado pela pergunta. Eu vou ser bem rápido também. Eu não tenho dados, tá? Informação objetiva para te dar. Mas o que eu sei é que a dublagem ampliou muito o acesso às pessoas com deficiência visual. Porque a legenda, ela impede aquele que não domina o inglês, né? Ou outra língua. A gente fala muito de inglês, porque a maioria dos filmes que estreiam aqui são americanos. Mas eu já convivi com pessoas com problemas de visão que só iam ver filmes brasileiros, o que é ótimo, maravilha, mas às vezes elas também querem ver outros filmes de outros países. Então a dublagem, essa ampliação da dublagem que eu expus no início, ela ampliou também uma presença muito grande de pessoas com problemas de visão, o que eu acho que é um mérito gigantesco e que continue assim, que a dublagem siga, né, trazendo mais gente para os filmes, que é o que a gente quer, né? Só complementando a resposta do Marcelo, tem uma lei que ainda não, como todo nesse país ainda não pegou,
que é uma lei de acessibilidade para os filmes, né? Nós, produtores de mostras de cinema como essa, por exemplo, temos que pelo menos oferecer uma sessão. Eu gostaria de poder oferecer mais do que uma sessão, como a gente fez aqui na mostra com o Shrek, que foi uma sessão com audiodescrição, né? Só que é um serviço também que ainda no Brasil é muito caro, é muito custoso, né? A forma mais barata, por exemplo, que eu encontrei para poder ter a sessão com acessibilidade é uma onde a audiodescrição... Eu já pego o filme dublado, né? Para essa mostra foi super fácil, porque todos os filmes eram dublados. Então, eu já pego o filme dublado, eu mando para uma empresa em São Paulo e ela só insere a audiodescrição, né? E aí ela vai gerar uma mídia para mim, um DVD ou um Blu-ray, que eu coloco aqui e a sala inteira vai ver o filme com audiodescrição, em vez de ser aqueles fones de ouvido que normalmente a gente vê, né, em alguns eventos. E que eu acho, pessoalmente, a forma como eu tenho feito já há 2, 3 anos, bem melhor, não só financeiramente, ela é mais barata, ainda é um gasto muito alto dentro de um projeto, mas é mais barato do que o fone de ouvido. Porque o fone de ouvido, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, eu ia ter que ter 100 fones. E às vezes eu teria só 2 ou 3 pessoas que necessitariam do fone. Mas na hora de pagar, a empresa não quer saber. Ela quer saber que ela trouxe, disponibilizou para mim 100 fones. Então, assim, a gente tenta, né, eu tive ontem, inclusive, uma reunião com representantes do Ministério da Cidadania lá no Rio, e uma das coisas que eu coloquei para eles é assim, eu gostaria de fazer pelo menos 3 filmes com audiodescrição e também com legenda descritiva ou interpretação em Libras. Porque nessa história, a pessoa surda leva vantagem, né, porque ela acaba tendo 2 opções de filme, como foi aqui na mostra. Então, assim, eu sei que as empresas, os cinemas principalmente, eles já precisam se preparar para isso, e eles não estão se preparando, né? Eles não estão se preocupando com isso. Existem empresas desenvolvendo tecnologias para poder atender a esse público, seja através de um tablet, de um celular, onde você abaixa o aplicativo, que você consegue o áudio do filme que você está assistindo de repente no cinema, e conecta o fone, o seu fone ali no celular, coloca em você está no cinema e consegue receber só você ali o serviço de audiodescrição, né? Só que isso tudo é um serviço caro e as distribuidoras não querem saber disso, né? Elas não querem ter que gastar mais. A verdade é essa. Tanto que uma coisa muito interessante é que os Blu-rays e DVDs lá fora, eles já estão vindo com audiodescrição. Às vezes você até encontra Blu-ray aqui do Brasil mesmo, lançado aqui, com serviço de audiodescrição, mas em inglês. Aí não adianta para mim. Já veio pronto de lá. Né? Então lá eles já estão com esse cuidado. Aqui, os filmes brasileiros, eu sei que eles são, é exigido deles, quando lançado em DVD, Blu-ray, que eles colocam. Se não colocar todos os recursos, eles têm que colocar pelo menos um. Isso é uma coisa que já chegou para mim, eu não sei se é verdade, se é uma obrigatoriedade, ou se acabam fazendo, talvez vendo aí um espaço no mercado. Né? Mas é algo que aos poucos está acontecendo, está crescendo. É um outro segmento que eu esqueci de mencionar, quando eu falei que a dublagem chega a lugares, né? E ela também beneficia as pessoas com deficiência auditiva. Isso é um grande orgulho mesmo. Agora, qual é a pergunta que você me fez? A dublagem do Brasil é a melhor do mundo? Melhor do mundo. Olha só, isso foi é porque eles comparavam, como a Disney dublava em todos os lugares do mundo, ela dubla, né, em todos os lugares do mundo, ela tinha como comparar, né? Então, a mesma obra dublada em várias línguas. E diversas vezes a brasileira foi considerada melhor. Eu não sei se isso ainda continua, eu espero que sim. Mas eu acho que a gente tem um potencial muito bom. Nós somos criativos, por exemplo, desenho animado, a gente é muito criativo, a gente tem aquele joguinho de cintura do brasileiro, a gente tem uma capacidade incrível de adaptar para a nossa língua, do nosso jeitinho. Então, eu acho que a gente tem um potencial excelente de fazer trabalhos lindos. Agora, o que está influenciando em não fazer é o quê?
mais uma vez, a grana, né? Porque muitos distribuidores, com honrosas exceções, querem preço e prazo, não importa o lixo que fique, né? Então, tudo caminha por aí. É a de ruivo. Aqui, a menininha de ruivo. Olha, a gente repara, não, a pessoa vai ficando vergonhosa. Olá, boa noite. Primeiro, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Miriam. Eu sou super sua fã. Obrigada. Acompanho o seu trabalho desde a dublagem da Botão, que é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta e te pedir um favor, se possível. Sim. Tá? O favor seria, se você concordar, minha gatinha se chama Pandora. Em homenagem a Pandora. E eu queria saber se você podia dublar ela falando Mana, me serve, com a voz da Pandora. Falar o quê? O Mana, me serve, para dublar com a voz da Pandora. E queria saber se você já recebeu algum convite para dublar a Pandora de volta no novo Cavaleiros do Netflix. Não. Ela entra? Nem sei. Então, a expectativa é essa, né? Porque tá bem no início, então eu queria um spoiler pra Você saber já se viu? já tem. Sim, mas ainda tá bem no início, né? Ainda tá Eu não sei. Sinceramente, não sei. Bom, espero que sim. E eu acho que como anda atualmente, a gente não pode falar nada, né? Então, assim, eu ia dizer, não posso revelar. Mas, assim, eu realmente não sei. Porque a gente assina lá uns papéis, confidencialidade. Estou dublando uma série incrível agora, que vai bombar, só que eu não posso dizer o nome, não posso dizer o que eu faço. E também não sei nem o nome, e nem o distribuidor, que vem tudo assim... E, assim, ninguém sabe nada, entendeu? Enfim. O que é pra falar? Você lembra da entonação da Pandora quando o senhor Ages, né? Você podia falar, Humana, me serve. Humana, me serve. Todo mundo se lê. Sei lá, né? Humana, me serve. Muito obrigada. Tá bom. Outro dia eu dublei a cachorrinha do meu enteado. Olá, Miriam. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei de fazer um curso de dublagem agora com o Herbert de Richard Jr., lá em São Paulo. Sim. E, assim, a maior dificuldade que eu achei foi para decorar as falas. E eu queria saber como é que é esse processo de construção da dublagem, se você vai pela música ou se você vai pelo texto decorado. Na verdade, essa memória de meleca que eu tenho é justamente porque você decora e descarta, né? Na dublagem, o processo é esse. Você decora aquela frase para aquele momento e depois descarta. E de tanto fazer isso, quando eu leio um livro, eu tenho que falar, não, eu quero lembrar. Não é cachola, não é para descartar, é para guardar. Né? Então, assim, por isso que dizem que é por isso, né? Eu espero que sim, né? Minha memória é tão ruim. Mas, na verdade, você não vai decorar o texto inteiro, né? Você vai decorar pelo menos aquele início de frase para você poder começar ali na tela, depois voltar o olho rápido para... Né? Porque é um jogo, né? Você começa lendo, você vai para a tela, você volta o olho e volta para a tela para tentar acompanhar. Se você consegue decorar a frase inteira, é maravilhoso, porque você vai acompanhar cada segundinho, né? Você falou uma coisa super interessante sobre a música. A musicalidade deles não é a nossa. Por isso, eu sempre falo para as pessoas tomar cuidado, por exemplo, você fala John... porque eles falam, e aí você segue. Toda vez que você fala um nome, você tem que tomar cuidado para não ir na música que eles dão, que eles fazem. Por exemplo, se eu fosse seguir a música deles, eu falaria assim, tem alguém em casa, né? E não, tem alguém em casa, essa é a minha música. Eu tenho música também, eu também canto, mas é a música brasileira, não é a música americana. Então, quando você fala de música... Muito cuidado. No início é muito difícil você não seguir o que eles fazem, sabe? Eu tenho que captar a forma que eles querem passar, mas na minha música, né? Se eles estão tocando jazz, eu vou tocar samba, tá? Eu vou passar a mesma mensagem, mas na minha música. Então é muito difícil. Agora, se você não consegue decorar a frase inteira, você decora o início, vai lá na tela
Enquanto você fala, você de rabo de olho já olhou o final, já você está falando uma coisa e lendo outra. Olha que profissão louca, né? Hã? Já dublei. Ele fazia decorar tudo. Ah, é? Não, é legal. Ele não fazia isso lá porque, né, enfim, a gente era profissional, não era aluno, mas não é uma coisa ruim, entendeu? Não é uma coisa ruim decorar. É muito bom. Quando eu tinha lá, eu comecei, eu decorava, eu tinha 13 anos, pô. O chip estava vazio, né? Então, eu decorava tudo e fazia tudo olhando para a tela. É maravilhoso. Mas se você não decora o início. Vai para a tela e volta. Você é de BH? Então, por favor, você tem uma grande missão. Pesquisar o mercado Rio, São Paulo e o daqui, comparar, alertar. Se quiser, pode me escrever, pode entrar em contato. Te mando todos os acordos coletivos de trabalho, tá? A dublagem é uma classe que sempre foi muito contestadora e lutadora, tá? Aqui. Licença. Meu nome é Calil, eu sou estudante de animação e artes. E eu queria saber se, quando você está dublando, tem alguma coisa nos personagens da animação que você nota que você poderia dar de dica para quem anima, que fica assim, mais claro, mais atraente assim, para o público. Para nós que animamos, poder colocar isso na nossa animação. Tem uma coisa, por exemplo, que a gente faz na dublagem, porque a gente já está com a animação pronta, que são reaçõezinhas, que, em geral, quem anima com a voz original não pode fazer, porque senão vai ficar sem voz, né? Porque, em geral, a voz original vem antes da animação, né? Vocês pegam a voz original e em cima dela. É isso mesmo. Né? Então, infelizmente, às vezes tem umas coisinhas que eu acho que o desenho ele fica muito mais rico quando a gente põe uns caquinhos, umas reações mesmo. Eu sinto falta disso, né? De reações, mas aí você vai ter que mandar primeiro o ator que dubla, né? Quer dizer, que faz a voz original fazer. Porque não tem essa volta, né? Não vai e volta. Eles fazem, vocês animam e acabou, né? Assim. É isso mesmo. E geralmente, quando não é dublado, passado de outra língua por português, aí a gente primeiro manda o storyboard, né? Que vocês dublam. Mas só para ter uma noção. Eu não, sinceramente, não sei o que te dizer. Desculpa. Não sei, eu sei que tem muita coisa que deixa o personagem mais charmoso. E são os trejeitinhos, as reaçõezinhas. Já organizar isso para a pessoa que faz a voz original fazer. Miriam, uma dúvida. Meu nome é Marcos, eu também estudo cinema, eu gosto de cinema, quero me especializar nisso. Uma dúvida, como é que é o processo de seleção, um casting para um animador? Como é que vocês pegam um trabalho? Para um dublador. Para um dublador. Olha, em geral são testes. O diretor escolhe 3 pessoas, 3 dubladores, eles fazem aquela cena escolhida e o cliente vai escolher, o distribuidor, em geral, né? E para atores mesmo, né? Em geral, por exemplo, eu já dublei, ela já dublou e ela já dublou. Aí manda o teste das 3 e o distribuidor escolhe, com mais uma pessoa que nunca dublou. Em geral, às vezes o diretor ele pode escolher, ele tem essa liberdade, aí o diretor vai e escolhe, mas em geral é o distribuidor, o cliente. Gente, licença, só porque eu tô ficando um pouco perdida com as perguntas. Quem quer perguntar, fica com a mão levantada, porque senão eu me perco. Então, você, depois você, depois você. Tá. Vamos fazer com ele, que aí já encerra esse lado aqui. Acho que não tem mais ninguém aqui não. Tem do lado de cá? Só ele ali do fundo. Não faz do lado. Ah, tá. Ele do lado. Oi, boa tarde. Naomi, eu sou um super fã seu. Obrigada. E, assim, eu moro aqui em BH. Eu não tenho, né, no caso,
renda ou algo do tipo para eu poder mudar para São Paulo. Eu sou quase formado em teatro aqui no NET mesmo, aqui no centro. E, assim, eu queria uma dica mais para a parte de questão de começar a dublagem. Já que eu estou terminando o teatro, o que eu devo fazer logo em seguida? Ou e os atores, em geral, todos eles que querem passar do teatro para começar a fazer uma dublagem? Ou, no caso, tem esse foco? Bom, se você estivesse no Rio de Janeiro, eu ia falar, você pega o seu registro profissional. Isso aí é importante. Aqui você vai ter seu registro profissional. E aí depois procura um bom curso com uma pessoa que você tenha certeza que é uma boa pessoa no mercado. Você vai fazer o curso e depois você... também não é uma mágica, entendeu? Assim, não é uma coisa mágica. Fez um curso e ficou... Né? Depois, assim, é muito suor para você conseguir teste, para você... E batalhar, exatamente. Né? Então, eu acho que é tão difícil você conseguir um teste com o diretor de ouça que você tem que ter certeza que você está preparado, para você não desperdiçar essa chance. A dublagem ela tem uma característica que a prática leva... não sei se a perfeição é uma palavra que eu não gosto, não, porque né? Ninguém é perfeito, ninguém é o máximo, nada disso. Claro. Né? Mas, assim, a dublagem você tem que praticar muito. Então, é uma coisa que no início você não tem muita chance. Então, você tem que agarrar todas as chances da melhor forma possível e estar preparado. Sabe? Agora, assim, eu não sei como é que está o mercado aqui de BH. De repente, tem mercado. Então, procura... Se você tem que ficar aqui, você procura aqui, né? Agora, como eu falei, vamos nacionalizar essa coisa, deixar tudo igual, sabe? Que vai ser bom lá na frente para uma carreira. Muito obrigado. Tá? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, quero parabenizar o seu trabalho, Obrigada. E fazer uma pergunta dentro do que foi colocado hoje. Você falou que parece que não vai mais dublar Thompson, né? Não, eu voltei a dublar. Isso. Você ficou nessa dúvida. Agora, minha pergunta ontem eu fiquei sabendo que a turma deve fazer um terceiro... Você fez o Kill 1 e o 2? Kill Bill? Isso. Olha só, foi uma coisa meio curiosa. Kill Bill foi dublado no Rio e em São Paulo. Aí o Kill Bill 1 e 2 foi dublado em São Paulo e o Kill Bill 1 foi dublado no Rio. E passa um e não passa o 2, é muito doido. Aliás, eu acompanho todos, eu acho muito interessante. E eu fiquei sabendo ontem que está tendo uma briguinha entre o Tarantino e ela. Eles estão para refazer o 3. A minha pergunta também, ele fez a pergunta que eu ia fazer. Se vocês, no caso, há possibilidade de ampliar, seriam duas perguntas, vamos lá, rapidinho. A primeira seria se há como ampliar esse universo para o resto do país, porque existe muito interesse, existe várias situações de busca que nós, claro, nós vamos correr atrás e precisamos correr para chegar, talvez, onde você chegou. Essa é a primeira pergunta, se nós conseguimos isso aí, a nível de Minas Gerais. E a outra pergunta será que você vai fazer o Kill Bill 3? Não sei. Vocês podem fazer uma campanha. Bom, você já tem um fã aí. Boa tarde aos três, a todos os presentes aqui. Meu nome é Gustavo. A minha pergunta é um pouco mais profunda. Uma coisa que incomoda muito na dublagem é quando algumas palavras mudam muito da versão em inglês. Às vezes palavras consideradas pesadas em filme que tem uma classificação alta, elas ainda assim mudam para uma versão mais aceitável. Sim. Por que isso muda tanto? Por que às vezes as palavras mudam tanto e que às vezes até eu deixo de ver alguns filmes de classificação mais alta no dublado pelo fato das palavras mudarem muito? Sim. Por que isso acontece tanto? Você está falando de palavrões, né? Exatamente. É o seguinte, alguns clientes falam assim, não pode falar palavrão. Não pode. Não pode falar isso, não pode falar... Por exemplo, tem uma emissora que você tem que falar bunda, na outra você tem que falar traseiro. Entendeu? É assim, no cliente tal você não pode falar isso. No cliente... Aí muita gente não fala de jeito nenhum, já para evitar o filme voltar.
entendeu? Quando eu dirigia, eu falava assim, não, eu vou falar, vou deixar falar, se voltar a gente refaz, né? Mas muitas vezes o que acontece? A emissora quer passar o filme de manhã, de tarde e de noite. E se tiver palavrão, não vai poder passar de manhã e de tarde, entendeu? Então, a temática, às vezes, tem nada a ver para passar nem de manhã nem de tarde. Mas ele vai poder passar, porque não tem palavrão, entendeu? Então, é isso. Eu acho que isso mudou muito. Tem alguns palavrões já, né? vários filmes. Agora, também o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, tem palavrões que lá são considerados vírgula, mas pra gente é pesado. Você tem que ter você tem que saber dosar isso. Sabe? O que é Qual é a hora de chocar com palavrão? Qual é a hora do palavrão não ser nada? Será que aquele palavrão que você está falando vai chocar quando não é para chocar? Né? Essa dosagem é muito difícil. Né? Então, muitas vezes, eles já proíbem. Né? Porque também um filme com palavrão do início ao fim, que pra gente é pesado e que pra eles não é legal também. Não cumpre o papel. Entendeu? Mas, assim, às vezes a gente faz papel ridículo por falar filho da mãe, quando ali precisava de uma coisa mais forte, entendeu? Mas, desculpa. Um complemento muito rápido o que a Miriam está falando, e até fazendo justiça à dublagem, mas em legenda também ameniza-se muita coisa, né? Você deve saber, às vezes, aí não tem nem justificativa, né? Mas às vezes uma palavra, né, pesada, caprichada ali, e a legenda vem uma coisinha, e você que sabe fala, não é bem assim, né? Ele não chamou outro de panaca, ele falou cocksucker, sabe? Umas coisas meio pesadas, assim. Então eu acho que isso tem, na parte da dublagem, o que a Miriam está falando, né? A emissora vai querer explorar aquele produto até o final, e na legendagem eu acredito muito que tem uma amenização moral também. A gente não pode descartar isso, não. De que, não, isso é muito pesado, coloca... A Netflix tem muito isso. Todo mundo aqui, quase todo mundo deve ter, faz uns testes às vezes e tenta perceber que alguns palavreados, eles dão uma boa amenizada. Às vezes resumem um palavrão, uma expressão lá cheia de sentido, em oi, sabe? Uma coisa, às vezes, escandalosa mesmo, né? Eu acho que é generalizado. Assim. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, todo mundo. Eu fiz o curso de teatro, já fiz um curso de dublagem também. Aprendi um pouquinho sobre cada área de ramo assim, da dublagem, mas uma coisa que eu não ouço falar muito é sobre cantores na dublagem, a dublagem cantada. E eu sei que tem alguns clientes que pedem, né, que a mesma voz falada tem que ser para fazer cantando também. Mas como que é esse mercado no Rio? Assim, que eu não ouço falar nada, nem acho muita coisa sobre isso na internet também. Alguns dubladores cantam. Desculpe interromper. Aí eu vou emendar com como é que foi feito o sync? A dublagem do sync. Foi o canto o tempo todo aquela animação. Qual animação? Aqui no Brasil, a versão que canta seu mais desse ano. Sei. Parece que foi Sandy que fez a... Como é que seria a dublagem? É o seguinte, vou falar dos dubladores. Alguns dubladores cantam e cantam muito bem. O diretor musical vai lá e vai dirigir. Por exemplo, a Lilica cantava pra caramba, só que não era eu, porque eu sou terrível pra cantar. É uma desgraça. Quando me chamam para cantar, eu falo assim, tem certeza? Você quer passar por isso? Né, o diretor musical. Mas às vezes é um cantarolar ali, uma besteirinha e tal. Tá, coitado. Mas aí eu faço, né? Mas assim, na verdade, é muito legal que seja o próprio dublador e tal. Mas, por exemplo, no Tiny Toons, a Leila, que fazia que cantava por mim, né? Ela imitava perfeitamente a minha voz, ia certinho. Ninguém, né? Eu posso até fingir, não, eu cantei muito no Tiny Toons, tá? Ok, ninguém vai dizer que não, mas tudo bem. Mas não cantei, não é verdade. E eu sou horrível para cantar. Eu já cantei em teatro, mas já tenho que ensaiar meses, enfim, não é assim, entendeu? Dou muito trabalho mesmo, verdade. Mas assim, é um mercado que está em... Cada vez mais as músicas são dubladas, a gente tem cada vez mais diretores musicais super competentes, eu vejo trabalhos lindíssimos. Agora,
acho que tem musicais que tem que ficar no original, né? Não dá, né? Sei lá, nem sei exemplificar aqui, já me fugiu da cabeça, mas tem coisas que não dá. A Disney é bem rígida com isso, né? Porque eles traduzem a música, tem a versão do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Mas eu acho que é um mercado bem legal, que está em ascensão, assim. E tem até casos de filmes que passam dublado nas músicas entre o som original, né? Porque não querem dublar. Agora pro Rei Leão eles até chamaram a Isa, que é cantora, mas o Ícaro Silva, que é um ator-cantor, né? Que é um ator que tem experiência com musicais para poder dar voz em português, né? Pros personagens dessa versão nova animação, sei lá, né? Não, live action não falo. Live action não falo, mas essa nova animação, essa nova forma de se fazer animação, né? Que é essa versão nova aí do Rei Leão, que eu não vi ainda, então não sei nem como é que tá esse negócio, né? Tem gente que tem ataque histérico dentro de cinema de choro, né? Eu não lembro de ter chorado quando eu vi o filme a primeira vez aqui em Belo Horizonte, mas enfim, estou curioso para ver como é que tá isso. Próxima pergunta? Tá. Boa noite. Só um minutinho. Tem ela, só para a gente poder ver aqui. Tem ele aqui no canto e eles dois aqui. E mais ele aqui. Tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Que aí a gente vai precisar encerrar, tá, pessoal? Levanta a mão só para guardar. Aqui, ó. Tem 3 aqui, não é isso? Do lado de cá, aqui na porta. Porque o Felipe tá na minha frente aqui, eu não tô vendo se tem mais alguém. Mas ela lá, tem lá no fundo também, se você também quer fazer pergunta. Tá, e ele aqui. Então tá jóia. Vamos lá, desculpa. Boa noite, Miriam. Boa noite para vocês. Eu queria fazer uma pergunta, acho que ela é um pouco pessoal, assim, mas talvez não tanto. Desde mais nova, assim, eu sempre gostei muito de atuar e de imitar dubladores também. Então, a entonação e tal, essas coisas. E desde muito nova eu também ficava me questionando qual que era a relação da dublagem, do dublador ou da dubladora com o personagem. Então, assim, antes eu pensava que o dublador ou a dubladora estudava o personagem para ele poder atingir uma intimidade específica com ele e conseguir atingir o trabalho do jeito que ele queria. Aí você falou que tem essa coisa de ser simultâneo, né? Você chega lá e vai dublando. Eu queria saber como que é esse estudo, se ele existe ou não, se você simplesmente chega, lê o texto e vai fazendo, e como que isso funciona, porque se você não conhece o personagem, como é que você atinge o que ele quer passar? Pois aí entra a coisa do diretor, o diretor te orientar direitinho. Antigamente o diretor era a figura mais bem paga da dublagem, hoje em dia é a mais mal paga, e aí a gente vai descendo ladeira abaixo também, porque... né? Enfim. Mas, por exemplo, numa série que você faz sempre e tal, no meio da série você já sabe tudo. Você sabe a respiração, você sabe... Então é maravilhoso. E é muito bom quando você repete as atrizes, que apesar de serem personagens diferentes em cada... Você já conhece as manhas né? Eu já conheço as manhas da Jodie Foster, da Meg Ryan, eu já sei a gaguejadinha da Drew Barrymore, que ela faz, né? Enfim, você já sabe fazer, né? Então é muito legal quando você tem essa chance, apesar de você não conhecer o personagem naquele filme, né? Você vai contar com o diretor, que ele vai te ajudar, porque ele já viu o filme e ele sabe te orientar. E numa série você vai deslanchar, porque você já conhece o personagem, já conhece o ator. E é assim, é instinto também. É instintivo. E o respeito ao trabalho do ator, você não vai mudar tanto assim. Então não existe antes esse estudo? Não, antigamente, por exemplo, lançava um filme da Jodie Foster no cinema. Eu ia assistir, porque provavelmente eu ia dublar ela. Aí eu já assisti o filme e tal. Hoje em dia, ele vai ser lançado no cinema ao mesmo tempo, dublado aqui. Então, a gente não tem como assistir antes. E tudo é muito sigiloso. Às vezes você dubla só a boca, assim. O filme tudo escuro, só tem a coisinha da boca. Entendeu? Ela ia fazer a mesma pergunta, então...
então vai ficar pra frente. Tem pessoal aqui, tem vermelho aqui. Vou pra cá porque já devem estar nervosos, depois eu vou pra lá. O Top Cat aqui fecha as perguntas da Top Cat. Aqui, vou começar daqui. Quem era Top Cat, que por sinal foi sempre dublado pelo grande Lima Duarte. Bem lembrado. Boa noite. Minha dúvida, para mim, no caso, é se nas dublagens de séries e filmes que são blockbusters, vou colocar, por exemplo, Harry Potter e Stranger Things, tem muita diferença desse tipo de dublagem para as dublagens de filmes não tão cotados assim? Olha só, a primeira vez que eu dublei o Harry Potter, na verdade, a primeira vez que você dubla alguma coisa, quando você dubla alguma coisa, você não sabe, na verdade, qual é a dimensão daquilo que você está dublando. Se vai explodir na bilheteria, a bilheteria vai explodir, se vai ser super bem cotado, super mal cotado, de repente você começa a dublar. Por isso que eu falo, assim, você tem que dublar com a mesma... Eu acho que não tem diferença, entendeu? Eu vou dublar um filme de quinta, né? Assim, um filmeco, eu vou dublar. Eu vou dublar direito, vou fazer o máximo possível do que eu puder com aquele produto. É ruim, tem um monte de coisa na vida que você tem que fazer que é ruim. Mas fazer o quê, né? E um filme maravilhoso vai te dar mais ânimo e tal, e vai ser maravilhoso porque o filme é maravilhoso, né? Não só por você. Então, eu acho que é a mesma coisa. Não tem diferença, sabe? É ótimo quando o filme explode. Maravilhoso. Primeiramente, boa noite. Eu queria saber qual personagem você mais gostou de dublar, assim, tipo, de todos, qual que foi o melhor, qual que você mais gostou, mas você tinha empolgação, falou assim, nossa, eu quero chegar e quero fazer, qual que foi? É muito difícil, são 42 anos, tá? Assim, eu seria injusta com os meus personagens. Mas eu vou falar um, assim, os outros não vão escutar. Eu gostei muito de dublar a Jane do Tarzan. Tá? Gostei muito, porque foi um desafio muito grande. Era uma direção maravilhosa do Garcia Júnior e, assim, ele espremeu minha última gota de sangue suor, né? E foi muito difícil, porque eu achava que eu não ia conseguir. Então, assim, umas 3 vezes eu pensei, ai meu Deus, eu tô estragando o filme, é melhor ir embora. Mas não, vou tentar. Aí eu fazia ele... Não era isso que você pediu isso? Não era isso, né? Não era. Não, aí ia em frente. Foi muito sofrido e foi maravilhoso. Me senti espremida, sabe? Muito dirigida. Foi muito bom. Você dublou o desenho do Tarzan também? Você dublou o desenho do Tarzan também? Dublei a animação da Disney. Lembro que ele chega bem perto dela, né? Fica cheirando ela. Não faça! Aí dá um chutão nele. Oi, Miriam, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu gosto muito da série Stranger Things, do trabalho que você fez com a Iana Ryder, e queria que você falasse se você gostou de dublar dela, se foi difícil. Eu queria também que você fizesse uma palhinha da Joyce, por favor. Tá bom, olha só. Eu adorei, eu achei que foi uma retomada dela também como atriz. Ela voltou, né? E voltou bem. Eu acho ela uma ótima atriz, independente dos problemas que ela passou. E eu acho legal quando você vê uma pessoa, né, se reerguendo. Quando eu vejo a história da Drew Barrymore, ela foi uma atriz que se envolveu com drogas, que ficou fora de circulação e voltou, maravilhosa. Olha que legal. Outras atrizes que eu já dublei, que se envolveram com drogas e lá ficaram, infelizmente. A Christy McNichols, que é maravilhosa, foi a primeira atriz que eu dublei na vida. Eu amo aquela mulher, mas infelizmente ela não conseguiu retomar, pelo que eu li, né? Enfim, não sei se de repente ela não quis, mas eu li várias coisas sobre ela. Né? Então, a Wynonna, eu achei maravilhoso ela retornar. E ela tá linda, ela tá jovem, ela tá muito anos 80. É um prazer dublar ela tão bem assim. Eu já tinha dublado uma outra produção, que eu não me lembro o nome, óbvio, né? Com ela, mas foi muito bom ver ela fazendo sucesso, né? E a única frase do filme que eu me lembro é Will!
Boa noite, Miriam, tudo bem? Boa noite a todos. No caso, se você ficar doente ou coisa do tipo assim, alguém te dubla? Alguém? Que, tipo assim, se fosse o caso ficar doente, se você precisar, o que você faz no caso? Se tem alguém, mesmo timbre, coisa parecida? Não, eles vão se substituir. Se o negócio for precisar. urgente e ficar muito tempo, aí eles vão substituir. Já precisou? Acho que não. Não? Acho que não. Você nunca passou uma situação, por exemplo, que perdeu a voz? Eu Não, já ouvi histórias. Já perdi. Ó, por exemplo, na Vaca e o Frango, eu tava sem voz, mas eles puderam esperar. Eu raramente fico rouca, graças a Deus. E agora é bom que minha filha vai se formar em otorrino, e aí quando eu tô em casa não vou ficar mesmo. Já dei uma força nisso, otorrino. Hã? Sua filha também dubla? Minhas duas filhas dublavam, né? Agora dublam menos, que uma que tá fazendo residência, não tem tempo, e a outra também, né, RH, tarará, corre pra cá, corre pra lá, não tem muito tempo, mas dubla de vez em quando. Mas elas já dublaram coisas bem legais. Mas assim, eu fiquei rouca na Vaca, mas eles puderam esperar. Aí teve uma hora que não pôde mais esperar, e eu fui. Não sei como eu consegui. E fui. Não pode beber, não pode fumar. Não, eu fumava. Eu parei, graças a Deus, 9 anos. Não fumo, não faço isso em casa. Graças a Deus consegui me livrar dessa porcaria, né? E eu não fumo mais. Minha avó já estava com um pouco de pigarro e aí eu senti que ela limpou bastante, né? Eu não bebo, em geral, coisas com gelo, mas bebo gelado. E tenho agora uma fono bem legal quando eu preciso, mas é muito raro eu precisar. Realmente eu sou privilegiada, não tenho alergia, os dutos de ar-condicionado são imundos, mas tudo bem, não me afeta, entendeu? Então, tudo bem, ok. Valeu. Mas substitui mesmo. Quando é necessário, prazo é prazo. Pessoal, só a última pergunta vai ser aqui dele, que está com a camisa do Manda-Chuva. Tem alguém mais que talvez levantou a mão e a gente não viu? Tá certo, então. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Miriam, eu sou um grande amante do seu trabalho, da sua voz. Muito mesmo, admiro demais da conta. Ficaria felicíssimo se ao final do bate-papo você pudesse me dar um autógrafo e uma foto. Obrigado. É muito natural a gente falar de dublagem para filmes de idiomas estrangeiros ou vídeos de animação. Mas não é muito comum a gente escutar falar de dublagem para filmes nacionais. O nosso cinema, ele tem muito crédito, por exemplo, para a parte de fotografia, para roteiro e tudo mais. Tem muitos deméritos também, por exemplo, na área de áudio. É muito custoso para a produtora fazer a dublagem, que os atores façam a dublagem das suas próprias falas em estúdio, ou um estúdio de Foley também fazer o tratamento dos efeitos sonoros, etc. É comum acontecer esse tipo de trabalho no mercado norte-americano, por exemplo. Mas eu acho que aqui no Brasil isso não existe, né? O ator se dublar posteriormente às filmagens. Eu acho que vocês podem pensar nisso. Não, eu acho que se dubla sim. Porque o som direto, como é que é o som direto? Não, né? Bom, eu vou passar para você. Olha, lá nos anos 80, eu dublei vários filmes brasileiros, mas com atrizes que não sabiam se dublar, não conseguiam dublar, ou que eram lindas, mas que tinham uma voz assim, entendeu? Então aí eles botavam outra pessoa para dublar. Mas hoje em dia eu acho que as coisas mudaram. Eu vou passar para eles que são. Qual o seu nome? Desculpa, eu sou Léo. Achei que era desculpa. Léo. Não, desculpe por não ter me apresentado ao início. Você tá com a cabeça do Manda-Chuva, você pode fazer o que você quiser. Então, na verdade, aí eu vou muito rapidinho fazer duas pequenas desmentidas da premissa do que você falou, porque é importante, isso é bom para todo mundo. A primeira é que esse problema do áudio, que ficou muito famoso em relação ao cinema brasileiro, ele é um problema falso.
Porque boa parte dos problemas de áudio do cinema brasileiro no passado se deviam muito mais às caixas de som dos cinemas do que à captação dos filmes. Claro, tem muitos filmes que tiveram problemas de equipamento, técnico que evoluiu muito e tal, mas grande parte dos problemas de áudio se deveram a problemas de áudio dos cinemas, mas o exibidor logo culpava os filmes, né? Isso estou grosseiramente resumindo. A segunda coisa, e aí muita gente que talvez não conheça isso, né? Mas eu achei muito legal a sua pergunta nesse sentido, é que os filmes brasileiros, por muitas vezes, tiveram dubladores porque não havia o som direto. O som direto é quando você grava o áudio no mesmo local onde está acontecendo a filmagem. Então, se tivesse uma gravação aqui, eu falando... gravando o que eu estou falando e depois aquilo você vai ver o tal do som direto. O som indireto é quando grava ali a cena e tal, mas depois vai ter uma dublagem em cima que pode ter 1000 motivos. A atriz pode não ter uma voz muito boa para aquele personagem, entra uma dubladora, ou pode ser que a captação do áudio tecnicamente não era legal, então eles vão dublar depois, ou pode ser que o filme vai ter uma trilha, não musical, uma trilha sonora de barulhos construída posteriormente, então ela é inserida junto com a imagem depois, tem milhares de motivos. Hoje, como a Miriam bem falou, é bem mais incomum a dublagem posterior à filmagem, porque hoje não tem mais esses problemas de captação de som, né? Os equipamentos de som direto são absolutamente populares, então os nossos celulares fazem isso. O que se faz muito na pós-produção é melhorar os áudios, né? Às vezes uma voz, eles dão uma melhorada em alguns aspectos técnicos ali, mas o som original está captado naquela cena. Hoje é bem comum, a não ser em casos em que há uma necessidade estética expressiva do filme de ser dublado, né? Tem um caso pouquíssimo visto, eu apostaria que ninguém viu, e isso não é responsabilidade de vocês, na verdade o filme foi muito mal distribuído, que é um filme de um diretor aqui de Minas, perdão, ele filmou em Minas uma espécie de bang nos morros de Minas, na Zona da Mata, e ele, por uma brincadeira, eu esqueci o nome do filme, olha, eu estou aqui defendendo o filme, eu vou dar de Miriam na gente da memória, e ele, por uma brincadeira, como era uma brincadeira com o faroeste, é uma espécie de faroeste mineiro, ele queria pegar um público que gostava de faroeste. O que eles fizeram? Eles contrataram várias vozes de filmes de faroeste para dublar os atores desse filme. Então, quando você via o filme... Faroeste. Gente do céu, o nome do filme é Faroeste. Eu tô tentando lembrar o nome do Abelardo. Abelardo Carvalho. Eu tô tentando lembrar o nome do Abelardo. Pois é, por isso que eu esqueci, né? Faroeste. Eu coloquei Faroeste Cavídeo. Você lembrou do Cavídeo? Então, é um filme carioca filmado em Minas. Belo filme, aliás. E que eles quiseram, o próprio Abelardo me falou isso. Eu falei, eu queria atrair um público que gosta de faroeste e que fosse ver e encontrasse vozes que ele reconhecia. Então, o dublador do John Wayne dubla o personagem principal do filme, né? Eu não vou saber o nome deles, os colegas da Miriam. Tem vários dubladores que você vai identificando que não são os atores do filme. O filme é totalmente dublado, mas aí é uma escolha expressiva. Ele quis fazer com que aquele filme puxasse essa nostalgia da dublagem de quem via faroeste na televisão. Então você está vendo um faroeste brasileiro com as vozes dos atores brasileiros que dublavam os americanos. É um barato, aliás. Se alguém encontrar esse filme aí nos canais de internet da vida, Faroeste. Do diretor chama Abelardo de Carvalho, é um filme lindo, e é um bang mineiro de verdade, com vozes de dubladores clássicos aí da televisão. Então, enfim, muito rapidinho, acho importante esclarecer que esses problemas de áudio do cinema brasileiro, eles foram construídos ao longo dos anos para dar uma demonizada nos filmes brasileiros, mas felizmente, ou não sei como é que é das coisas, né? A gente superou isso aí. Pessoal, antes de encerrar, vou só passar uns recados aqui para vocês. A mostra fica em cartaz aqui no Centro Cultural Banco do Brasil até segunda-feira, dia 29 de julho. Temos ainda muitos filmes pela frente, então quem de repente só veio na mostra, começou a vir na mostra hoje, ainda dá tempo de ver mais coisas. Amanhã, sexta-feira, às 14 horas, nós temos os Croods, e às 16 horas, A Origem dos Guardiões. Ambos vão ser com dublagem em português. E às 18 horas, tem o Cada Um na Sua Casa com legenda em português. Eu, como curador, na hora de programar a mostra, tanto aqui quanto no Rio,
optei de colocar a última sessão com legenda, né, com áudio original e com legenda, no intuito de talvez atrair o público adulto, que talvez, por tudo isso que a gente falou aqui, prefere ver um filme legendado, né, e também para que matasse a curiosidade e a vontade. Uma coisa, eu não sei se Marcelo também já ouviu muito isso, porque normalmente os filmes que chegavam dublados, assim, era unanimidade, todos os cinemas exibiam dublados e era difícil você encontrar uma versão legendada, eram as animações, né, tanto da Disney quanto da DreamWorks. Eu, por exemplo, quando vi Formiguinha Z aqui no Shopping Del Rey, eu vi com legenda, porque eu queria ouvir a voz do Woody Allen. Eu fui levado para ouvir a voz do Woody Allen, para ouvir a voz do Sylvester Stallone. Tinha Sharon Stone também fazendo par romântico com o Woody Allen, ele sempre pegando todas elas, né, assim, com todo respeito, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma característica do Woody Allen, quem conhece a filmografia dele sabe disso, né. Então, por isso que eu mantive a última sessão com legenda em português. Teve um dia ou outro aqui que tínhamos muitas crianças na sessão, e aí botamos em votação para o público, o público topou do filme ser dublado, que eu achei interessante, até por conta das crianças que estavam na sessão. Mas, assim, nesse mesmo debate que a gente fez lá no Rio, o crítico Rodrigo Fonseca colocou uma questão que a gente, de uma certa forma, comentou aqui no começo, é que o filme dublado também é uma forma de acessibilidade, né? Porque algumas pessoas que passaram por esse espaço ou que vão passar por esse espaço até o dia 29, de repente não sabem nem ler, né? E aí, assim, gostam de cinema. E como tudo que nós falamos aqui, são pessoas que estão acostumadas a ver filmes na televisão, na sessão da tarde, na tela quente, em todos esses programas de todos os canais de televisão dublados. Então ela também está acostumada com isso. Então é uma forma também da gente levar o projeto, né, atrair aqui para o Centro Cultural Banco do Brasil pessoas que sabem que o filme vai ser dublado, que elas vão poder vir, que elas gostam de cinema, que elas vão poder participar e vão sair daqui satisfeitas, né? Porque a intenção nossa, quando coloca um projeto lá na Lei de Incentivo à Cultura, um ano antes dele acontecer, é ver a satisfação, é ver a sala cheia como está aqui hoje, né? Eu e Miriam estar no aeroporto e em 7 minutos que ela colocou um post falando que estava vindo para cá, teve várias curtidas, apesar do Instagram não querer saber disso mais, né? Ter um retorno, uma recepção tão bacana como a gente viu aqui hoje, né? Nós chegamos, demos uma entrada ali no Ibis aqui próximo, aí já fomos almoçar, no meio do caminho do aeroporto para cá ela já estava dando entrevista, almoçamos, fomos para 98, fomos na 98 participar do programa Ricardo Amado, depois fomos para Itatiaia participar, não me lembro do nome do programa agora, não sei se o Daniel está aí para me lembrar. Fomos na Itatiaia participar de um programa também. Oi? Foi? Cássia, por volta de 3 e... Não, agora à tarde. Foi antes a gente veio para cá, 3 da tarde. Isso. E aí e a gente, eu ali acompanhando, perceber o carinho do público daqui de Belo Horizonte. Eita, calma. Tô acabando. O carinho do público de Belo Horizonte com a Miriam, né, de estar aqui presente, né, o Miguel que deu o desenho para ela ali na entrada, que estava aguardando para poder participar. Isso é muito bacana, é isso que a gente gosta de ver, né, esse retorno que vocês dão para a gente. Porque esse projeto foi feito para vocês. Ele vem no embalo aí de uma exposição que está lotando o CCBB. Aqui eu não sei os números, mas lá no Rio de Janeiro foram mais de 650 mil pessoas que entraram no CCBB para poder ver a exposição DreamWorks Animation, que é uma exposição muito importante, não só para quem é fã de cinema, mas para quem gosta daqueles personagens, desses personagens que estão aqui nessa mostra, né? Para quem cresceu vendo Shrek, vendo a Turma do Madagascar. Eu sei que tem muito adulto que é louco com os pinguins, porque se reconhece com os pinguins do Madagascar, né? Para quem levou sobrinhos,
para ver A Fuga das Galinhas, como é o meu caso, que eu levei o filho, na verdade, o filho da minha prima, e ele ficou louco com a animação das galinhas, né, que é uma animação em stop motion, que é uma forma muito pouco usual atualmente de ser feita. Na verdade, quem a gente mais vê filme lançando assim é a Hardman, que é a produtora junto da DreamWorks da Fuga das Galinhas e do Wallace e Gromit, e o Tim Burton, né, que são talvez os dois produtores, né, que têm esse carinho, essa atenção com a animação stop motion, né? E a dublagem, seja ela em português para a gente, ou seja a dublagem original em inglês ou em qualquer outro idioma, é uma arte que precisa ser respeitada, é uma profissão que precisa ser respeitada em todos os sentidos, principalmente o financeiro, porque todo mundo tem conta para pagar, todo mundo gosta de trabalhar com aquilo que realmente gosta, né? A Miriam é uma apaixonada pela dublagem, ela tem vários aqui, vou dizer todos, porque pelo que eu vi aqui tem muito, é o fã-clube da Miriam em Belo Horizonte. Então, assim, essa ligação com a dublagem ela é muito importante, e a gente precisa realmente valorizar o profissional, antes de mais nada, como a Miriam deixou bem claro aqui, precisa se valorizar, isso em qualquer trabalho, inclusive no meu como produtor. Eu preciso me valorizar e principalmente pedir respeito a todo mundo, principalmente a quem vai para frente das câmeras ou para uma câmerazinha de celular para falar asneiras a respeito da cultura. Então, assim, se esse projeto existe, se eu e Miriam estamos aqui hoje, se Marcelo se dispôs a sair da casa dele e vir aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, se deve a um projeto que é incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura pelo governo federal. Sem essa lei, a gente não estaria aqui, não estaria dentro desse momento e muito menos estaríamos dentro desse prédio. Esse prédio poderia estar fechado, né, como o daqui do lado, que parece que está reformando, mas poderia estar fechado, poderia ter um lugar, uma ocupação ilegal, em vez de ser esse circuito de arte que se tornou essa praça, que não era assim quando eu morei aqui, poderia ser outra coisa, poderia estar abandonado, está atraindo outras coisas para cá que não são coisas positivas, que é o que está atraindo realmente, que é preciso. Então é importante a gente valorizar a lei, entender a lei, tá? A lei de incentivo à cultura, seja nível federal, estadual ou municipal, conhecer, entendeu? Não sabe, não se apegue a vídeos, não interessa o youtuber, não interessa. Vai ler a lei, tem uma lei? Lê, pesquisa. O nosso problema talvez é porque a gente não conhece as leis. Então, lê a lei, entenda, procura um produtor, como é que é? O que é isso? Como é que funciona? Como é que eu faço? Eu, por exemplo, posso ser, algum de vocês aqui pode ser um professor da rede pública, poderia estar trazendo seus alunos aqui para assistir filmes, ou para poder visitar a exposição. A lei permite tudo isso, a lei é para todo mundo, e todo mundo pode fazer usufruto da lei. É isso que tem que ficar claro. Desde eu, Breno, da BLG Entretenimento, até o Luan Santana lá, que ganha milhões. Todo mundo pode fazer uso da lei, porque todo mundo é cidadão brasileiro. A lei é igual para todos, né? Então é importante a gente ter essa consciência, valorizar a lei e não deixar que ela morra. Porque se ela morrer, o Centro Cultural Banco do Brasil fecha, né? O Museu da Vale do outro lado da praça fecha, né? O Palácio das Artes não consegue funcionar. Aí a gente vai ter arte aonde? A gente vai ter cultura aonde? Né? Não dá para poder a cultura existir sem a lei. Óbvio que existem projetos que não necessitam da lei para acontecer, mas aí também, gente, é da consciência de cada produtor que sabe o produto que tem. Né? Esse projeto, por exemplo, infelizmente, felizmente, quer dizer, ele precisa da lei para acontecer. Essa exposição, por exemplo, é uma exposição cara. Né? Uma exposição que foi pensada, idealizada e feita pela primeira vez na Austrália, gente, do outro lado do mundo. Né? E a gente está tendo a oportunidade de receber um projeto grandioso como esse, como o Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília está recebendo uma exposição do Tim Burton com entrada gratuita. Né? Eu estou com um projeto de mostra do Tim Burton no CCBB de Brasília, projeto esse que eu já fiz aqui no Cine Sesc Paládio, que assim, uma das coisas que tanto esse projeto da DreamWorks quanto o Tim Burton
toparam de fazer é que era entrada gratuita. Porque se você for na Europa ver tudo isso, for nos Estados Unidos, você vai pagar caro. Não é de graça. Você compra o ingresso e paga caro para poder ver tudo isso. E a lei permite que isso seja gratuito para vocês, para todo mundo. Então, eu sempre tenho falado nos debates de todos os meus projetos isso, assim, eu não sou de partido nem de um lado nem de outro, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que ser racional, né? O emocional nosso está muito extravasado de ambos os lados, mas acho que a gente tem que botar o pé no chão e pensar assim, como é que é? A gente tem que ter a consciência de quando não sabe, correr atrás da informação, né? E ver também aonde é essa informação. Então, assim, eu estou falando isso tudo aqui para vocês, porque a lei é importante, o Centro Cultural Banco do Brasil, eu agradeço bastante, porque está patrocinando esse projeto, acreditou nesse projeto, e eu fico mais feliz ainda de ver que as sessões têm lotado, que o público tem vindo, né? Estava passando Madagascar 2 na sessão da tarde, gente, mas a gente está tendo sessão cheia. E isso é bacana, entendeu? A gente tava, na hora que você estava dando a entrevista, eu mostrei para o Daniel, olha lá, Daniel, estou passando Madagascar. Eu estou concorrendo com a Vênus platinada, mas assim, aqui estava cheio. O Kung Fu Panda 3 passou semana passada na tela quente. Mas mesmo assim, o público veio. O público quer estar aqui, porque cinema não é só o filme na tela, mas o cinema é isso aqui. Porque Netflix pode fazer Roma, pode fazer Stranger Things, lá, que eu nunca vi, mas eu sei o que é, pode fazer tudo isso. Mas essa coletividade, que é a função do cinema, né, essa coletividade, Netflix nenhuma vai ter. Até porque eles não liberam filme pra gente exibir nem de graça aqui para vocês. Essa é a verdade. Então, assim, tô fazendo o Stephen King, eles não liberaram o Jogo Perigoso, não. Aí. Então, assim, eles não liberam. Então, assim, essa experiência que a gente tem que manter, porque é uma experiência coletiva, né? A gente acaba descobrindo coisas, mesmo vendo Shrek, é um filme de 2001, cansei de ver, muitos aqui cansaram de ver, mas eu sempre quando vejo com o público, eu sempre vejo algo novo, algo diferente, que eu deixei passar quando vi o filme em 2001, quando ele foi lançado. É uma geração, né? Sim, com certeza. Quantos aqui não cresceram, já pequenininho, com o Shrek, entendeu? Aí o dia que fizeram live action do Shrek, né? Aí vai ter um punhado de marmanjos de 40 anos chorando diante de Shrek, como está acontecendo no Rei Leão, né? Porque eu recebi uma mensagem... Enfim, é isso, pessoal. Queria muito agradecer a vocês. Hoje a gente vai liberar quem está com voucher para poder trocar pelo catálogo, tá, gente? São poucos exemplares, ainda tem para trocar. Tem um voucherzinho que você pega e a cada 5 filmes que você assistir, você ganha um carimbinho para poder, no final, completando 5, poder trocar pelo catálogo. Então, quem tem o voucher, ou eu não sei se ainda tem voucher para distribuir? Tem. Quem não pegou ainda e que quer vir até o final da mostra, ainda tem catálogo. Então, assim, dá para poder já pegar o voucher com o carimbinho de hoje. O debate já vai valer um carimbo para quem já tem o voucher ou para quem vai pegar agora também. Tá certo? Sei que tem muita gente querendo fazer foto com a Miriam. A gente vai organizar isso aqui dentro mesmo da sala. Tá? Eu só vou pedir a vocês para a gente se organizar direitinho, para todo mundo poder fazer foto. E, como eu disse, também ser breve. Né, para a gente não ficar aqui até tarde, porque a gente tem que liberar o espaço aqui até as 8 da noite. Antes de encerrar, por vez, assim, eu vou querer fazer uma foto nossa aqui, nós 3 aqui na frente, com vocês aí no fundo, para a gente publicar e bombar nas redes sociais. Porque hoje tudo é isso, né? Ó, não deixem de... Não existe. Não deixem de curtir a página da BLG Entretenimento no Facebook, nem no Instagram, tá? Cobrem lá, pede lá para o CCBB trazer o Stephen King para Belo Horizonte, tá? Não ele pessoa. Não ele pessoa, porque ele não vem não, gente. Ele não vem não, ele sai de casa, ele só fica no meio. Ele só fica no meio, mas assim, e não deixem também de elogiar o espaço, elogiar os projetos, eu falo não só pela Fábrica de Sonhos, pelo DreamWorks Animation, mas por todos os projetos que passam aqui, porque é importante ter esse retorno do público, do elogio, da crítica positiva, né, que até mesmo a crítica negativa, porque às vezes algo de errado que possa ter acontecido num projeto serve para que os outros não cometam aquele mesmo erro, tá certo?
Então, eu queria agradecer muito a vocês aí e conto com a presença de todos aí até o dia 29 e a gente vai fazer a foto. Dá para todo mundo ficar de pé? Pode, não, devemos. Tá? Oi? Eu vi